Na Gênese mosaica, nós vamos abordar os 6 dias da criação. É um assunto extremamente complexo. E eu vou fazer uma coisa com vocês hoje, convidá-los a uma reflexão muito profunda. O Espiritismo é uma doutrina, uma fé raciocinada, desenvolvida através de pesquisa de Kardec. Kardec usava a revista espírita para lançar algumas ideias e a doutrina espírita carece muito de pesquisa. Nós temos como base as 5 obras básicas de Kardec, uma delas é a Gênese. Podemos dizer com toda segurança que o Espiritismo começa com Kardec, mas não termina com Kardec. Nós temos o nosso querido Chico Xavier complementando a obra espírita com uma série de informações. Podemos dizer que alguns médiuns têm sido utilizados pela espiritualidade maior, como o nosso Divaldo Pereira Franco, que também traz uma obra magnífica, complementando muito ainda mais essas informações do alto. Divaldo, que tem sido usado por Joana de Ângeles para atuar diretamente no comportamento, no psiquismo. Enfim, a doutrina espírita é muito rica. E quando a gente fala da criação da Terra, criação da vida, obviamente que o Espiritismo aborda isso do ponto de vista espiritual, porém é um assunto muito complexo. Nós seríamos muito arrogantes se disséssemos que temos todas as informações. Mas eu vou levar vocês a raciocinar. Na verdade, eu vou espremer o cérebro de vocês hoje, tá bom? Topam o desafio? Vão raciocinar comigo em cima de ensinamentos da ciência, em cima de informações que nós temos, e a princípio eu vou passar para vocês informações isoladas e depois nós vamos juntar tudo, tá bom? Para formar uma ideia, como se fosse uma colcha de retalhos. Cada informação desse é um retalho e depois nós vamos costurar, tá bem? Então vejam bem, como é que começa o Evangelho de João? Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. E assim começa João, o evangelho dele, falando da criação e do Verbo. O Verbo, o que vocês entenderam disso? O que é o Verbo? Leon Denis nos diz, na obra Depois da Morte, e eu repito muito isso, que a vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. A força do espírito está na força de querer, está na força da vontade. E vamos começar com esse primeiro retalho, a vontade, querer algo. O que nós aprendemos na doutrina espírita também? Que no plano espiritual, tudo se forma, tudo é plasmado pela vontade, pelo pensamento, não é isso? Que o nosso próprio corpo espiritual, ele é plástico, ele é maleável, um pouco diferente do corpo físico. Nós aprendemos também que toda a matéria que existe, e matéria é energia, é derivada de um elemento fluídico, na falta de um termo melhor, que seria o fluido cósmico universal. E que toda a matéria que existe é derivada desse fluido cósmico universal, que seria a matéria ou energia na sua forma mais pura. É como se nós fôssemos comprimindo esse fluido cósmico
e tentássemos medir. E não conseguimos medir, até que chega um determinado momento que, nossos instrumentos detectaram algo. A partir desse momento, desse estado de compressão ou de vibração, esse algo que nós conseguimos medir é o hidrogênio. É o primeiro elemento que se forma, é o primeiro da tabela periódica. E é o que forma 90 e poucos % das estrelas. A partir daí, em outro estágio de compressão, é o hélio, que complementa a formação das estrelas. E a partir daí, todos esses elementos que se formam, nós já conseguimos detectar. E eles estão lá na tabela periódica. Mas antes do hidrogênio se manifestar, existe matéria, existe energia no universo, de uma forma que nós não conseguimos detectar por nossos instrumentos. Mas a ciência sabe que existe. É a tal da matéria escura, ou energia escura. E eu tenho repetido muito isso aqui, e tenho repetido pela importância dessa informação. A ciência diz também que 96% do universo é formado por essa energia escura, essa matéria escura. E só 4% é a matéria da tabela periódica. É incrível isso, né? Quanta coisa que nós desconhecemos. E quando nós falamos de corpo espiritual, de colônias espirituais, de mundos que existem, que não são físicos, são extrafísicos, dá para perceber que, muito provavelmente, toda essa matéria extrafísica é pelo menos uma derivação dessa matéria escura, dessa energia escura. Nós sabemos que tudo vibra no universo. E aí a nossa colcha de retalho vai recebendo outros retalhos, tá bem? Nós somos energia. Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus, o que não é Espírito, é matéria, que é energia e que vibra. O núcleo do átomo é energia condensada, não é matéria. O núcleo do átomo não é durinho, como a gente imagina. Não existe isso a nível subatômico. Tudo é vibração. Não há nada sólido no núcleo do átomo. Nós vivemos num universo de vibração. Tudo vibra. Nós falamos que o pensamento é capaz de alterar a realidade, isso é parte da física quântica, que a matéria vibra, que a vontade do espírito é tudo, é a força do espírito, e que o próprio espírito se reveste de matéria. Lembram da mensagem da água, do professor Emoto? Eu passei um vídeo tempos atrás, não vou repetir o vídeo. Quem estiver assistindo esse estudo hoje, veja as gravações passadas. O professor Emoto pegou a água, ele é um físico, e submeteu a água de uma represa a uma prece. E ele pegou a água e congelou. A água congelada forma cristais. Então ele comparou a água da represa, sem nenhuma influência exterior, pegou a mesma água submetida a uma prece, congelou as duas e comparou a molécula da água congelada, os cristais formados, e verificou que quando era submetida à prece, o cristal se modificava, ficava bonito, simétrico, e fez isso com várias situações, onde ele submetia a ação da palavra, do verbo. E a partir daí, a água, sempre quando era, entre aspas, influenciada por uma ação positiva, voltada ao amor, a palavra gratidão, formava um cristal muito bem bonito, simétrico, e quando era o contrário, ingratidão, ódio, morte, esse cristal se deformava. E ele concluiu então que a água, que é um elemento físico do nosso plano, é sensível à ação do pensamento e da vontade. É sensível, inclusive, à ação da palavra, porque toda palavra ela é precedida de um pensamento, de uma intenção e de um sentimento. Então, se essa palavra é voltada ao bem ou ao amor, o resultado é bonito,
é positivo, é de simetria, é de uma organização. E o que é o contrário é assimétrico, é desorganizado, não é bonito. Então existe na natureza uma relação entre a beleza, a simetria e uma vontade superior. Vocês já perceberam onde eu quero chegar. Lembram também que nós estudamos antes que o corpo físico é formado não só pela genética, pelo DNA, porque o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele carrega informações, ele copia as características dos pais. Mas esse corpo físico que se forma naquela fecundação, aquele feto que está se desenvolvendo, ele também copia o corpo espiritual. O corpo espiritual é o modelo organizador biológico do corpo físico. Estão lembrados disso? É mais um retalho. E aí eu roubei, entre aspas, do nosso querido Gabriel Delany, uma informação que ele dá na obra Evolução Anímica, comparando a limalha de ferro e o campo magnético, onde se você pegar uma folha de papel e espalhar limalha de ferro, ela fica dispersa ali, de forma desorganizada. Mas você chegando por baixo com o ímã, aquelas partículas se movimentam, assumindo uma simetria, um certo desenho, copiando o corpo magnético, onde as limalhas de ferro formam o espectro magnético, né? Segue o espectro magnético daquele campo do ímã. Isso é outro retalho. Eu vou ler aqui uma página para vocês de informações científicas recentes de pesquisadores russos sobre o DNA. Isso é informação recente, é pesquisa. Então, vejam bem, existe um biólogo russo, biofísico também, eu não sei bem como pronuncia, Piotr Gargajev, esse é o nome dele, ou algo próximo disso. Eu que também tenho um sobrenome complicado. Ele é membro da Academia de Ciências da Rússia, tá? E ele está pesquisando o quê? O comportamento vibracional da molécula de DNA. Ele afirma que o DNA é um bioformador. Olha bem, um bioformador, um supercondutor de luz. Ele diz, e junto com outro pesquisador, o que foi feito com o DNA? Ele conseguiu enviar feixes de luz, de laser, para o DNA. E também submeteu o DNA a certas vibrações. Olha a vibração aí de novo. Ele disse que a molécula do DNA, resumindo, para a gente não entrar no assunto complexo científico, que não é a praia de muita gente, mas ele disse que a molécula do DNA pode ser influenciada e reprogramada por sons, palavras, luz e, diante de certas frequências, pode assumir novos padrões. Entenderam? Mesmo quem não tem uma formação técnica, a molécula do DNA, ela pode ser reprogramada por sons, palavras. O que lembra a vocês? Professor Emoto, com a mensagem da água. E olha a palavra aí de novo. Porque a palavra, vamos entender o seguinte, por trás dela tem uma vibração, tem um sentimento, depende da palavra. Então, digamos o seguinte, estamos juntando outros retalhos. Se eu sei o tipo de vibração que eu posso imprimir a algo, como a molécula do DNA, eu posso influenciar essa molécula do DNA. Nós aprendemos da doutrina espírita que no processo de formação do embrião, a espiritualidade pode interferir para mudar o DNA. Lembram disso? Isso está nas obras espíritas. Então, começando a juntar esses retalhos, vamos imaginar o seguinte, quer dizer que se eu tenho conhecimento do tipo de frequência que eu imprimo a algo,
eu posso então influenciar esse algo que eu quero modificar. Eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que saber que frequência, eu tenho que saber como fazer. Vou puxar mais um retalho. Existe uma experiência que eu vou mostrar para vocês em vídeo, que é a seguinte: você pega uma espécie de uma lona, espalha arroz por cima e você submete aquela lona a uma certa frequência e aquela lona vai vibrar, reproduzindo aquela frequência. À medida que eu vou mudando aquela frequência, os grãozinhos de arroz eles vão assumindo formas geométricas bem características, lembrando a limalha de ferro, lá do nosso querido Gabriel Delany, ao formar o corpo físico. E aquela frequência vai aumentando, aumentando, e à medida que ela aumenta, os grãozinhos de arroz se movimentam, cada vez com formas diferentes. E toda vez que você repetir essa experiência com aquelas frequências, a mesma forma vai aparecer, compatível com aquela frequência. Eu estou falando isso tudo, onde que eu quero chegar? Na criação, no verbo. Lembra de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se nós lermos a Gênese mosaica, o capítulo 12, leiam aí. Eu vou só falar algumas frases de cada item. No capítulo 1, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. No outro, disse também Deus, faça-se o firmamento no meio das águas. E surgiu isso. Disse ainda Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam em um só lugar. E disse Deus, haja luminárias no firmamento. E disse ainda Deus que as águas produzam animais, etc, etc, etc. Disse Deus também que a terra produz animais viventes. Disse Deus em seguida. Deus disse, Deus disse. Agora, numa visão superior, não vamos imaginar um Deus dizendo isso, dizendo aquilo, numa interpretação literal. Deus atua nas criaturas, através das criaturas. E nós já falamos que os mundos têm os seus dirigentes, seus demiurgos, seus governadores espirituais, e que Jesus é o co-criador da Terra, um desses dirigentes de mundos. Deus atua nas criaturas através das criaturas. E Jesus disse, eu faço a vontade do meu Pai. E Jesus é como se fosse Deus na Terra, atuando nesse mundo, mas de que forma? Através de outros espíritos ligados a Ele, com uma capacidade enorme, mas que ainda aprendem com Cristo. Como se fosse uma pirâmide, onde você tem no topo Jesus, governador espiritual do planeta, atuando sobre tudo. E nós já estudamos também antes que a evolução se dá em dois mundos, que o plano físico se reflete naquilo que é definido no plano espiritual, como se a Terra fosse um grande laboratório. Então eu vou passar o vídeo da vibração dos grãozinhos de arroz. Eu vou deixar com vocês ressonância no arroz. Assistam esse vídeo e depois continuamos costurando essa colcha de retalhos.
Viram o vídeo? O que vocês acharam? Perceberam que para cada vibração, aqueles grãozinhos de arroz se movimentam? Então, extrapolando o nosso pensamento, já que nós temos a nossa fé raciocinada, temos o conhecimento, estamos iniciando o estudo da Gênese mosaica, onde no princípio era o verbo, e como a ciência já percebe que as palavras, a vontade, o pensamento influenciam a matéria, e como a ciência já está definindo e percebendo que o próprio DNA pode ser reprogramado, nós podemos ter uma pálida, mas apenas pálida, ideia de como tudo é criado. A ação da vontade, o conhecimento, a vibração e os espíritos influenciando na matéria sutil, desses 96% que nós não conhecemos, e que se reflete na matéria física, nos 4%, inclusive no DNA. Que beleza a criação! É muita arrogância nossa querer entender a criação, mas a busca do homem pelo conhecimento deve fazer parte do nosso ser. É isso que nos faz elevar o pensamento, expandir o pensamento além das coisas mundanas. E é sempre bom a gente refletir sobre a beleza de tudo, a beleza da natureza. A natureza é perfeita. Está na mensagem que nós lemos no início. Tudo é perfeito na natureza e tudo vibra. Um outro retalho agora que eu vou puxar para vocês, espremendo o cérebro de todo mundo, tá bem? Hoje eu estou fazendo essa maldade com vocês. Eu vou mostrar uma figura para vocês, algo que alguns já devem conhecer da matemática, que é a sequência de Fibonacci. Um matemático italiano descobriu que na natureza existe uma sequência matemática. Deixa eu explicar para vocês. Estão vendo essa sequência de números? 1, 2, 3, 5, 8. Façam o seguinte, quanto é 1 mais 1? É 2, né? É o número seguinte. 2 mais 1 é 3, olha o 3 ali. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. E por aí em diante. Então, começando pelo número 1, essa sequência ela é formada, né, somando cada numeral com o numeral que o antecede. 55 mais 34 dá 89. Essa sequência é uma sequência geométrica também, que se você colocar os quadradinhos e colocar a soma de cada lado ali do 1, 1, 2, né? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. E você traçar um gráfico, o gráfico é a representação matemática de uma sequência qualquer. Uma equação representa uma forma matemática. Então, essa forma que vocês assistem aí, vocês veem nessa figura, que é quase como se fosse uma espiral, essa forma reflete essa sequência matemática, que é conhecida como a sequência de Fibonacci. E o que se percebeu? Que essa sequência daí se reflete na natureza. Praticamente tudo na natureza segue princípios físicos e matemáticos. Então, eu vou mostrar outra figura para vocês, agora em sequência. Reparem aí, tá vendo? Isso é uma concha. Olha a sequência de Fibonacci ali. Uma concha não se forma aleatoriamente. Parece que algo interferiu e tem uma sequência. Outra, a flor. A maneira como uma flor se forma, ela reflete a sequência de Fibonacci. Outra, uma própria galáxia. Olha que coisa impressionante. A sequência de Fibonacci está na formação de uma galáxia, dessa espiral. E pasmem, o próprio DNA segue a sequência de Fibonacci. Então, voltando aqui para nós. Epa, tem algo estranho aí. Como que pode as coisas se refletirem matematicamente? Parece que existe uma inteligência maior? Ou será que isso é por um acaso? Será que essas coisas acontecem por um acaso?
existe uma lei desconhecida? Olha, tem muita lei que a gente desconhece, mas tudo na natureza segue uma simetria, segue uma beleza, um padrão, como se houvesse uma inteligência maior. E já que a inteligência, a presença, a vontade, o pensamento influencia na matéria, como a natureza é perfeita, essa mente tem que ser perfeita. Será que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Estão lembrando da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Portanto, tem muita coisa para a gente aprender. Essa sequência matemática que se reflete nas coisas, alguém, um espanhol, colocou num videozinho muito bem feito. E vocês vão ver que essa sequência, ela está nas asas de um inseto, nos olhos de um inseto. Ela está presente na natureza em praticamente tudo. Então, eu vou deixar mais um vídeo para confundir a mente de vocês sobre a sequência de Fibonacci. Assistam esse vídeo de 3 minutos e meio. A sequência de Fibonacci, a perfeição da natureza.
Viram que beleza? O que vocês acham? É tudo coincidência? Ou existe uma ordem para tudo? Como se houvesse uma grande inteligência por trás? É o que parece, né? É o que os Espíritos falam, é o que está na Bíblia, de forma figurada, nessa passagem do Verbo. Deus é essa inteligência suprema. Ele sabe os tons dessa música cósmica. Vamos pensar dessa maneira, um pouco poética também. Mas Deus não quer tocar sozinho. Ele escolhe os seus músicos. Ele escolhe os seus músicos. Mas esses músicos precisam estar muito bem preparados, né? Quem são esses músicos? São os co-criadores de mundos, os dirigentes de mundos, que vão formar essa orquestra, onde o maestro é quem? Deus. E eles vão, então, aplicar todo o conhecimento, toda a sua vontade. Eles sabem todas as frequências, eles sabem o tom de cada música. E eles aplicam aos reinos, à natureza, inclusive dirigem a formação dos corpos, seja dos animais, alterando o DNA, na evolução que se dá em 2 mundos, com a interferência espiritual. Esses espíritos co-criadores ensinam a outros, vão preparando outros músicos para um dia tocarem essa melodia cósmica. Deus atua como se fosse um maestro na natureza e nós estamos sendo preparados para um dia aprendermos a tocar essa música cósmica da criação. Vamos ler de novo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Eu estou dando hoje um colorido diferente a esse estudo, levando vocês à reflexão. E agora vocês já podem costurar essa colcha, os retalhos, e se não têm uma compreensão plena da vida, podem, pelo menos, arranhar um pouquinho o que é essa criação, o que é ser um co-criador, o potencial que um espírito precisa atingir para um dia fazer parte desse concerto cósmico. E como nós somos pequeninos, nós somos aquela criança que toca uma corda sem ter a mínima ideia de um violão ou de uma tecla de um piano, da beleza que pode ser atingida se você souber tocar a música. Um dia nós seremos grandes músicos, acreditem nisso. Voltando para a ciência, existe uma teoria moderna, que é a teoria das cordas. Prestem atenção. Essa teoria diz que as partículas primordiais são formadas por energia, que vibrando em diferentes frequências, formaria diferentes partículas. Isso é a teoria das cordas, viu? De acordo com essa teoria, todas aquelas partículas que considerávamos como elementares, como os quarks e os elétrons, são, na realidade, filamentos unidimensionais vibrantes, a que os físicos deram o nome de cordas. Quer dizer, o átomo é composto de subpartícula. Os quarks, né, estão entre elas. E elas são como se fossem minúsculos filamentos que vibram. Olha que interessante. E os físicos chamam isso de cordas. Para cada partícula subatômica do universo, existe um padrão de vibração particular das cordas. É melhor parar por aí, né? Vocês entenderam como as coisas vão se fechando? E nessa colcha de retalhos, nós podemos entender como é ampla a criação,
como ela é inteligente, como a espiritualidade superior tem acesso a essas informações. Gente, é isso tudo que a gente vai ter que aprender. Se na escala dos mundos existem mundos primitivos, prova e expiação, de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes, e como nós não temos como nos afastarmos disso, porque é a lei do progresso, o espírito precisa desenvolver a asa do conhecimento e a asa do amor, das virtudes. Eu estou falando um pouquinho de cada uma, mas reparem como o conhecimento é importante e como o espírito se desenvolver em equilíbrio, em amor, para imprimir a sua vontade na criação. Como isso é importantíssimo. E aí eu poderia ler, do tempo que resta, só vou ler. E no próximo estudo nós vamos tentar destrinchar mais isso. Com vocês, a Gênese Mosaica, capítulo 12, os 6 dias, é a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia, e as trevas chamou noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Deus também disse, faça-se o firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim foi. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e foi à tarde e à manhã o dia segundo. Disse ainda Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar, e que surja o elemento árido, e assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou mares as águas reunidas, e viu que era bom. Disse ainda Deus, é Deus sempre dizendo, que a terra produza erva verde que dê grãos, e árvores frutíferas que deem frutos, cada um segundo sua espécie, e nelas mesmas encerrem sementes para se reproduzirem sobre a terra. E assim foi feito. A terra produziu, pois, ervas verdes, que traziam grãos segundo sua espécie, e árvores frutíferas que encerravam suas sementes em si mesmas, cada uma segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. E disse ainda Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de que se separem o dia da noite, e que eles sirvam de sinais para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. E sejam para luzir nos céus, e que eles clareiem a terra. E assim se fez. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite. Fez também as estrelas, e as colocou no firmamento do céu para luzir sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Deus ainda disse que as águas produzam animais viventes que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um segundo sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo sua espécie. E viu que isso era bom. E os abençoou, dizendo, crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o 5º dia. Deus disse também que a terra produz animais viventes, cada um segundo sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra segundo suas diferentes espécies. E isso assim se fez. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra
segundo suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E agora vem a parte principal. Disse em seguida Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, a toda a terra, e aos répteis que se movam sobre a terra. Deus criou então o homem, à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e os criou macho e fêmea. E vamos parar por aqui, devido ao nosso tempo, que está se esgotando, já se esgotou. E vocês viram então que existe uma sequência na criação. Lembram dos períodos geológicos? Lembram da criação que nós já estudamos antes? E a nossa colcha de retalhos começa a ficar mais rica, mais colorida. Só que hoje não dá mais tempo. Reflitam sobre essas coisas. Reflitam sobre a beleza da vida, como é importante o conhecimento, como a nossa mente precisa se expandir. E os mistérios da natureza deixarão de ser mistérios. E a ciência, ela está só arranhando esse conhecimento. Que Jesus abençoe a todos vocês, dê muita força, os inspirem nesses estudos. Eu agradeço muito pela atenção, mas nós temos que parar por aqui por hoje. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.